No vídeo de hoje eu vou ensinar algumas maneiras de dizer mais ou menos em inglês. Bom, eu vou começar mostrando 3 expressões que podem ter esse significado de mais ou menos, tá? A primeira é more or less, que significa literalmente mais ou menos. A segunda é so-so, que também significa mais ou menos. E a outra é kind of, ou kinda. Então, kinda é uma contração de kind of. Então é algo mais informal, tá? As 3 significam mais ou menos nos contextos que eu vou mostrar aqui. Bom, em yes or no questions, ou seja, perguntas em que a resposta pode ser simplesmente sim ou não, yes or no, as 3 formas que eu mostrei podem ser utilizadas. Então eu vou mostrar alguns exemplos. Did you have a nice day? Então essa é uma yes or no question, porque você pode dizer só yes or no como resposta, tá? Então você pode dizer so-so. Então, meu dia foi mais ou menos. Ou então, more or less. Ou então, kinda. Só kinda sozinho funciona também. Parece estranho, né? Mas funciona. Então, did you have a nice day? Kinda. Did you like the movie? So-so. Ou, more or less. Ou, kinda. Are you feeling better? Você tá se sentindo melhor? So-so. More or less. Ou kinda. Então, todos funcionam bem aqui. Porque são yes or no questions. Mas há um outro tipo de pergunta que são as WH questions, que são perguntas que não podem ser respondidas apenas com yes or no. São perguntas que você precisa de mais alguma informação para responder, tá? Então, por exemplo, how do you feel today? Então, como você está se sentindo hoje? Então, essa pergunta não pode ser respondida com sim ou não, né? Então, você precisa responder com algo a mais, é por isso que ela não se encaixa naquele primeiro exemplo. Então, nesse contexto de WH questions, então perguntas que começam geralmente com WH, né? What, where, who, how se encaixa ali também. A única dessas expressões que pode acontecer sozinha é so-so. Então, how do you feel today? E você responde so-so, that's fine, it's great. But, how do you feel today? More or less já não funciona bem aqui. O more or less aqui precisa de um complemento. Então, você pode dizer more or less tired. Então, tô mais ou menos cansado, ou meio cansado. Então, o more or less aqui precisa de algo a mais, diferentemente do so-so. E o mesmo do kinda. Então, você pode perguntar, how do you feel today? E você responde, kinda tired, mas não só kinda. How do you feel today? Kinda bored, meio entediado. How do you feel today? So-so, mais ou menos. How do you feel today? I'm more or less tired, tô meio cansado. How was the trip? Como foi a viagem? So-so, mais ou menos. Kinda boring, meio entediante. More or less tiring, meio cansativa. Bom, então recapitulando, em yes or no questions, os 3 exemplos podem ocorrer sozinhos. Em WH questions, só o so-so pode acontecer sozinho. E o more or less e o kinda ou kind of precisam de um complemento. Então agora vamos para a questão do uso. Qual desses é o mais usado, o mais comum? E para ter certeza dessa informação, eu conferi com o Esper, que eu já mencionei nesse vídeo aqui. Ele é norte-americano do estado do Kansas. E segundo ele, o mais comum de todos é o kinda ou o kind of. Então é o mais usado definitivamente, seguido do so-so, e o menos comum é o more or less. Então, segundo ele, as pessoas não falam muito more or less e sim substituem para kinda ou kind of. Reestruturam a sentença, né, para usar esse tipo de palavra que é o mais comum aí nos Estados Unidos, pelo menos. E para finalizar, eu não podia deixar de mencionar o about, que também pode significar mais ou menos, dependendo do contexto. Eu vou dar alguns exemplos. It was about $400. Então, foi mais ou menos $400. Então, esse about é muito usado antes de números, né, para dar essa ideia de mais ou menos ou cerca de. E o more or less pode ser usado nesse contexto de números e de medidas também, mas geralmente no final. The box weighs 40 pounds, more or less. Então, a caixa pesa 40 libras mais ou menos. Ou inclusive about e more or less na mesma sentença. It should cost you about $50, more or less. Então, deve te custar cerca de $50, mais ou menos. E aí, pesquisando para fazer esse post, eu acabei ficando um pouco na dúvida se eu poderia usar o more or less antes ou depois do numeral sem problemas. E aí eu encontrei esse fórum, eu vou deixar o link aqui na descrição. E pelo que eu entendi ali no fórum, pelo que os falantes nativos dos Estados Unidos, ali todo mundo era dos Estados Unidos, eu não vi de outros países, para eles
o que é uma unanimidade é que o more or less pode ocorrer sim no final da frase, ou seja, depois do numeral. Então, por exemplo, It took me 3 hours to get to the small village, more or less. Ou The camera cost me $50, more or less. Então, para os falantes nativos da língua, essas frases são ok, porque o more or less está depois do numeral. Já as frases com o more or less antes do numeral foram aceitas por alguns, mas não por outros. Então, algumas pessoas falaram It sounds weird to me. Então, soa esquisito pra mim. Então, por exemplo, The camera cost me more or less $50. Aí os que acharam estranho sugerem The camera cost me about $50. Então, para esses, o about seria mais comum. Ou então, It took me more or less 3 hours to get to the small village. Aí, os que acharam estranho sugeriram It took me about 3 hours to get to the small village. Então, eu como falante não nativa na língua, eu prefiro usar o more or less no fim, já que pelo menos é uma unanimidade, ninguém vai achar estranho, mas leiam o fórum se vocês quiserem saber mais sobre isso. E uma dica bônus aqui só para finalizar, se você quiser falar sobre a idade de uma pessoa, dizer que ele tem mais ou menos 30 anos, você não vai usar aqui more or less. Apesar de ser um numeral, para a idade, more or less não funciona. Então vai soar estranho se você falar he's more or less 40. Porque o mais comum e o correto aqui é falar he's about 40. Então ele tem cerca de 40 anos. He's about 40. Se gostou do vídeo e ficou empolgado para praticar o seu inglês, eu recomendo, como sempre, o iTalk, no qual você pode praticar o seu inglês com falantes nativos e com professores não nativos também, se você preferir, através do Skype. E comprando uma aula pelo meu link, você ganha outra. E de homework, deixe aqui nos comentários uma frase ou mais, usando essas expressões novas, que eu tô sempre de olho, eu vou corrigir algumas, pelo menos as que eu consegui. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também. See you next video, bye!